Olá, aqui é o professor Wagner. Hoje a nossa aula vai ser sobre misturas gasosas. Misturas gasosas são muito frequentes em nosso dia a dia. Exemplo, o ar atmosférico, o gás de cozinha, são todos misturas. Podemos imaginar a formação de uma mistura gasosa da seguinte maneira. Nós temos aí o exemplo que, por exemplo, temos uma mistura de vários gases. Por exemplo, o gás 1, pressão do gás 1, volume do gás 1, temperatura do gás 1. No recipiente 2, pressão 2 do gás 2, volume 2 e temperatura 2 desse gás 2. Mesmo jeito no recipiente 3, nós temos a pressão 3, o volume 2 e a temperatura 3. E assim sucessivamente. Então nós temos uma mistura final de gases, onde a gente tem uma pressão, um volume e uma temperatura da mistura gasosa. Se os gases são perfeitos e não reagem entre si, a mistura se comportará como se fosse um gás único, obedecendo às mesmas leis e fórmulas já vistas para os gases isolados. Isso significa que tudo que a gente viu até agora aplica-se nessas misturas gasosas, já que ele se comporta como se fosse um único gás. Observação 1. A relação entre os gases iniciais e a mistura final. Não havendo perda de gases durante a mistura, podemos dizer que, para não haver a perda, nós temos que fazer essa mistura em um recipiente fechado. Na mistura final, a quantidade total de mols é a soma das quantidades de mols de todos os gases iniciais. Matematicamente, nós temos somatório de número de mols, somatório do número de mols é igual ao número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2 mais sucessivamente o número de mols infinitamente dos gases. Então, o que nós vamos ter na mistura final, a quantidade total de mols dessa mistura final são todos os mols de todos os gases envolvidos nessa mistura. Para o primeiro gás, nós temos P1 vezes V1 é igual a N1 vezes R vezes T1, que aqui nós temos a equação de Clapeyron, ou Ni vai ser igual a P1 vezes V1 sobre RT, para um primeiro gás na mistura. Para os demais gases, temos relações idênticas. Na soma dessas expressões, teremos para a mistura final PV vai ser igual ao somatório do número de mols vezes R vezes T. E PV sobre T é igual a P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 mais P3 vezes V3 sobre T3 mais sucessivamente o número de misturas gasosas que a gente venha ter. Aí vai ser PI vezes VI sobre TI. Então, na soma dessas expressões, a mistura final ela vai ser dada a partir de PV igual ao somatório de um número de mols vezes R vezes T, ou PV sobre T igual a pressão da mistura 1, a pressão, o volume também do gás 1
e a temperatura do gás 1. Observação 2. Situação dentro da mistura final. Em uma mistura gasosa, pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Então, nós temos aí a definição do que é uma pressão parcial em uma mistura gasosa. Então, essa pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho. Ou seja, é uma mistura, o gás não está só, mas sua pressão parcial seria a pressão que ele exerceria se ele estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura. A gente lembra que o gás ele ocupa todo o recipiente, todo o espaço que ele se encontra, e na mesma temperatura em que a mistura se encontra. A lei de Dalton para misturas gasosas diz que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Então, segundo a lei de Dalton, pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases dessa mistura. A gente acabou de ver que pressão parcial seria a pressão do gás que se encontra nessa mistura se ele estivesse sozinho, a pressão como se ele estivesse sozinho naquele recipiente, ocupando todo o volume do recipiente a uma dada temperatura. E a pressão total, segundo a lei de Dalton, é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Então, se eu tenho uma mistura, a pressão total é a soma de todas as pressões parciais de cada gás dessa mistura gasosa. Matematicamente, a pressão total vai ser a pressão de todos os gases, por exemplo, pressão do gás 1 mais pressão do gás 2 mais pressão do gás 3 e assim sucessivamente, ou pressão é igual ao somatório de todas as pressões. Um conceito análogo ao da pressão parcial é o do volume parcial. Por definição, em uma mistura gasosa, volume parcial de um gás é o volume que ele irá ocupar estando sozinho e sendo submetido à pressão total e à temperatura da mistura. Veja que ele parece um pouco ele com as pressões. No caso aí, a pressão parcial, que no caso, o volume parcial vai ser o volume de um gás, como se ele ocupasse sozinho o recipiente, submetido à pressão total e à temperatura da mistura. A lei que trata dos volumes parciais é a lei de Amagat. O volume total de uma mistura gasosa é a soma dos volumes parciais de todos os gases componentes da mistura. Matematicamente, o volume total é a soma dos volumes parciais, no caso, volume total da mistura gasosa é o volume do gás 1 mais o volume do gás 2 mais o volume do gás 3, sendo sucessivamente a quantidade de gases dessa mistura, ou V é igual ao somatório do volume, dos volumes parciais da mistura gasosa. Uma observação terceira. Relacionando valores parciais
com o valor total. Relacionando a pressão parcial do gás 1 com a pressão total da mistura, nós temos, para o gás 1, P1 vezes V é igual a N1 vezes RT para a mistura total, a gente vai ter PV igual ao somatório de números de mols vezes RT. Ou então, a gente aplica P1, que no caso a pressão parcial do gás 1, sobre a pressão total, vai ser igual ao número de mols do gás 1 sobre o somatório dos números de mols. Vocês podem ver, se eu relaciono a pressão parcial do gás 1 com a pressão total da mistura, para o gás eu vou aplicar P1 vezes V igual a N1 vezes RT. Para a mistura, eu já aplico PV igual somatório do número de mols, no caso da mistura. No caso aí eu tenho que ter o número de mols dos gases vezes R vezes T. Ou então aplicar dessas duas fórmulas aqui, eu vou ter essa, que vai ser P1 sobre P igual N1 sobre o somatório do número de mols. Raciocínio idêntico com o volume parcial do gás 1 nos dá o gás 1. Mesmo jeito, eu aplico, no caso agora aqui é o volume parcial no lugar da pressão parcial. Então eu pego quanto ao volume parcial para o gás, eu aplico P1 vezes V igual a N1 vezes RT. Para a mistura, do mesmo jeito, PV igual ao somatório do número de mols vezes RT, onde eu vou ter V1 sobre V, no caso V1 é o volume parcial, sobre o volume da mistura, igual ao número de mols do gás, sobre o somatório de número de mols da mistura, no caso de todos os gases que estão nessa mistura. A fração N1 sobre o somatório do número de mols é chamada de fração molar, de fração em mols, antigamente fração molar, do gás 1 e representada por X1. Evidentemente, o que foi dito para o gás 1 vale também para todos os demais gases da mistura. Daí a definição. Fração em mols, ou como antigamente era chamado de fração molar, fração em mols X de um gás é o quociente entre sua quantidade de mols e a quantidade total de mols da mistura. Então, a fração em mols vai ser o número de mols do gás dividido pelo somatório dos números de mols da mistura. Então, aí a gente tem a fração em mols. Também é fácil deduzir que a soma das frações molares de todos os gases da mistura é igual a 1. Se eu pego a fração molar, ou fração de mols, do gás 1, mais a fração de mols do gás 2, mais a fração de mol do gás 3, mais a quantidade de gases que eu tenha nessa mistura, eu vou ter a mesma fração de número de mols do gás 1 sobre o somatório de números de mol da mistura, mais um número de mols do gás 2 sobre o somatório de número de mols da mistura, mais o número de mols do gás 3
sobre o somatório do número de mols da mistura, mais NI sobre o somatório do número de mols da mistura. Que aí eu vou ter, mesma coisa, se eu pego o número de mols de 1, de 2, de 3, infinitamente, eu vou ter o quê? Esse NI aqui indica a quantidade, o quê? Quantidade X de gases que eu tenho nessa mistura. Então, se eu somo tudo isso, ele vai me dar 1. Por quê? O somatório de número de mols de todos os gases aqui é igual ao somatório de número de mols aqui. Então, o somatório de número de mols sobre o somatório de número de mols é igual a 1. Então, matematicamente, eu mostro a vocês que a soma das frações molares de todos os gases da mistura é igual a 1. Então, somando todas as frações molares, o valor vai ser 1. Finalizando, vamos reunir todas as relações anteriores escrevendo. X1 é igual, lembrando que X1 é a fração de mols, é igual ao número de mols da mistura, é igual à pressão 1, é igual ao volume 1, que é igual à porcentagem em volume. E aí, a gente tem X1 é igual a NI sobre o somatório de número de mols, igual a P1 sobre P, que é igual a V1 sobre V, que é igual a porcentagem em volume por 100%. Então, aqui a gente consegue ver a questão dos valores de volume, pressão e número de mols em porcentagem. A última fração, chamada de porcentagem em volume ou porcentagem volumétrica do gás 1 na mistura, resulta da multiplicação do numerador e do denominador da fração. Então, fica V1 sobre V, no caso, chamada de fração volumétrica por 100. Massa molar aparente de uma mistura gasosa. Sabemos que, pesando 22,4 litros de um gás, nas condições normais de pressão e de temperatura, resulta a massa molar e, consequentemente, a massa molecular desse gás. Analogamente, pesando 22,4 litros de uma mistura gasosa, nas condições normais, resulta um valor que se convencionou chamar de massa molar aparente da mistura gasosa. Assim, por exemplo, pesando 22,4 litros de ar nas condições normais, no caso aí de pressão e temperatura, resultam 28,9 gramas, indicando a massa molar aparente do ar como sendo 28,9 unidades. A massa molar aparente pode também ser obtida por vários outros caminhos. Por exemplo, para um gás, eu tenho aqui a equação do número da massa molar, que o número de mols vai ser igual a massa, aqui é N, que é o número de mols, a equação do número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então aí eu faço a inversão, onde eu pego esse M, ele vem aqui para antes da igualdade, e o N eu passo ele para o lugar do M. A gente faz uma inversão, no caso como se tivesse feito uma multiplicação de termos. Analogamente, para a mistura aparente,
vai ser M igual a massa total sobre o somatório do número de mols. Ou ainda podemos dizer que a massa molar aparente é a média ponderada das massas molares dos gases componentes da mistura, tomando-se como peso suas porcentagens em volume ou porcentagens das suas pressões parciais ou das suas quantidades de mols ou das suas frações molares. A gente viu as equações sobre isso nos slides anteriores. No caso do ar, por exemplo, temos em volume aproximadamente 78% de N2, 21% de O2 e 1% de ar. As massas atômicas, no caso do nitrogênio, é 14, do oxigênio 16 e do ar 40. Aplicando a equação da molar aparente, no caso aí eu pego a massa total e primeiro, para mim achar essa massa total aqui, eu vou ter que pegar os meus valores de massa atômica e volume e aplicar aqui na massa total. Como é isso? 78% de nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio, ela é 14. Eu tenho N2, então 2 vezes 14, 28. A porcentagem de volume do oxigênio, do gás oxigênio, 21%, vezes a massa atômica, eu vou achar a massa molar, vai ser 16 vezes o número de átomos, que no caso, oxigênio é 2, então vai ser 32. E o ar, eu tenho o volume do ar 1%, e aqui sua massa molar 40. Então, se eu multiplico 78 vezes 28 mais 21 vezes 32 mais 1 mais 40 dividido por 100, que eu tenho o somatório do número de mols. Se eu pego o número de mols e somo, no caso, meu número de mols aqui é 28, mais 32 vai dar 60, mais 40, 100. Então, divido por 100. E aí eu vou ter um total de 28,96 U. Vamos para alguns exemplos. 2 recipientes A e B contêm respectivamente O2 e N2 a 25 graus Celsius e são ligados por uma válvula. O recipiente A contém 1,5 litros de O2 a 0,5 atm. O recipiente B contém 0,5 litros de N2 a 1 atm. Abrindo-se a válvula, os dois gases se misturam. Supondo que a temperatura do conjunto não tenha se alterado, pergunta-se em relação à mistura final. A. Qual é a pressão total? A gente viu que a pressão total, na resolução aqui ele explica que é sempre aconselhável fazer um esquema representando a situação do problema. O esquema, ele fez aqui essa figura, e aqui ele coloca os dados: o volume em litro, a pressão e a temperatura dos balões A e do balão B. E aí, nesse caso, antes da abertura do registro, tínhamos as seguintes situações demonstradas na figura ao lado, que é o que é descrito no enunciado. No balão A, 1,5 litros de O2 a uma pressão de 0,5 atm a 25 graus Celsius. No balão B, nós temos 0,5 litros de N2
a uma pressão de 1 atm, a mesma temperatura de 25 graus Celsius. Após a abertura do registro, os dois gases se misturam e passam a ocupar o volume total. Então, o volume total vai ser a soma dos dois gases, porque vira uma mistura. Então, 1,5 litros de O2 vai se misturar com 0,5 litros de N2. E aí vai se somar, dando um total que a mistura dos gases, o volume agora vai ser de 2 litros, a mesma temperatura de 25 graus Celsius. Só que aí ele quer qual é a pressão total. Ele dá no início a pressão parcial do A e do B. Que o que é a pressão parcial? É a pressão do gás aqui ocupando todo o recipiente. No caso, a pressão desse gás A do oxigênio era 0,5 atm, enquanto do N2 era 1 atm. Agora a pressão se misturaram. A pressão do gás 1, do gás A, com a pressão do gás B. E aí a gente pode aplicar o quê? A fórmula, o cálculo da pressão total, onde eu tenho dois gases diferentes, o A e o B. Então, o que é que eu faço? Eu aplico PA vezes VA sobre TA mais PB vezes VB sobre TB. Aqui eu tenho a equação geral dos gases. E aí eu aplico os dados que eu tenho. Por exemplo, aqui no caso vai ser igual, são as características parciais dos gases mais a total, no caso de PV vezes T, da mistura. Então aqui, do gás A mais o gás B vai ser igual a PV sobre T, que no caso aqui vai ser os dados da mistura. Então a pressão do A era 0,5, o volume do A 1,5, a temperatura, como está em Celsius, a gente tem que transformar para Kelvin, então vai ser 225, vai ser 273 mais 25 graus Celsius, e aí a temperatura vai ser 298 Kelvin, mais a pressão do gás B, que era 1, o volume 0,5, a temperatura mesma de 298 Kelvin. E aí nós temos a mistura. O que eu quero saber? A pressão total da mistura, o volume da mistura, no caso, o volume total 2, a uma mesma temperatura. Aqui eu posso cancelar as temperaturas, já que elas são, a temperatura, ela no caso aí, ela é constante, ela não varia, então não preciso, no caso, trabalhar com elas. No caso, eu multiplico 0,5 vezes 1,5 mais 1 vezes 0,5 e vai dar igual a P vezes 2, que o resultado aqui vai ser a pressão total 0,625 atm. Segundo a letra B, quais são as frações molares dos dois gases? No caso, as frações molares, a gente inicia calculando a quantidade de mol de cada gás. Então, para o oxigênio, a gente aplica PA vezes VA igual a NA vezes RT, que aí a pressão de A é 0,5,
vezes o volume, que é 1,5, número de mols que eu quero saber de A, vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 298. Eu aplico aqui a equação de Clapeyron, já que eu tenho todos esses dados e preciso saber só do número de mols. Multiplicando todos, o número de mols aproximadamente vai ser 0,0307 mols. Para o nitrogênio, do mesmo jeito, aplico PV igual nRT, substituindo pressão do gás B é 1, o volume é 0,5, número de mols é o que eu quero saber, a constante é 0,082, vezes a temperatura, que é 298. E aí, meu número de mols aproximadamente do gás B é 0,0205 mols. Achei o número de mols, agora esse número de mols que acabei de falar é o número de mols parcial, não é da mistura. Agora a gente vai buscar o número total de mols da mistura. Que aí, lembrando que o número total de mols da mistura é o somatório dos parciais. Então, o somatório do número de mols da mistura vai ser igual ao número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Pegando o número de mol dos dois gases, a gente vai ter a quantidade total de mols dessa mistura vai ser igual a 0,0512 mols. Depois, a gente agora já tem o número de mols parcial e o número de mols total. Então, a gente agora vai achar as frações molares, que no caso, fração molar é igual ao número de mols parcial sobre o número de mols total da mistura. Para o gás O, a fração molar X do gás A vai ser igual ao número de mols do gás A sobre o número de mols total da mistura do gás A mais o gás B. Então aí vai ser o número de mols do gás A 0,0307 sobre o número de mols total igual a 0,0512, dando a fração molar do gás A igual a 0,5996. Do mesmo jeito, a gente aplica. Fração de mols de B vai ser igual ao número de mols do gás B sobre o somatório de número de mol total da mistura. Dividindo ambos, a gente vai ter um total de fração molar do gás B igual a 0,4004. Evidentemente que a fração do gás A mais o gás B é igual a 1. Por quê? Porque se a gente pega o somatório de 0,0307 mais 0,0205 vai dar 0,0512. Dividindo vai dar 1. Então, a somatória dos gases aqui vai dar um total de 1. Se eu somo esse com esse, ele vai dar 1. Uma observação: no cálculo acima, não podemos usar a relação XA igual NA sobre o somatório de N, igual PA sobre P, igual VA sobre V, igual a porcentagem em volume de A e 100%. Porque aí a gente falta o quê? Falta alguns dados na questão. Não tendo os dados na questão, a gente tem que lembrar de todas as equações, coloca as equações pertinentes ao que a gente está estudando, os dados que a gente tem e que consegue conseguir com outras equações, a gente busca para depois aplicar
na equação, em determinadas equações para achar o resultado. Não conhecemos a pressão parcial de A e B, nem os volumes parcial de A e B dos gases. E também é importante perceber que os dados do problema PA e PB e VA e VB são pressões e volumes dos gases antes da mistura, e não suas pressões ou volumes parciais, que só existe após a mistura. Cálculo das pressões parciais. Aí a gente aplica PA, a equação para achar as pressões parciais. A pressão do gás A é igual à fração de mols vezes a pressão total da mistura. E aí a pressão parcial vai ser 0,5.996 vezes a pressão total, que é igual a 0,625. E aí vai dar aproximadamente 0,375 atm. Para N2, a pressão de B, no caso sendo N2, é igual à fração de mols de B vezes a pressão total da mistura, que aí vai ser 0,4004 vezes 6,625, onde a pressão parcial vai ser igual a 0,250 atm. Mais um exemplo. Em um recipiente de 50 litros a 127 graus Celsius, temos 3,3 gramas de anidrido carbônico, no caso CO2, 4,8 gramas de anidrido sulfuroso, SO2, e 3,4 gramas de gás sulfídrico, H2S. Ele me dá as massas atômicas do hidrogênio, que é 1, carbono 12, oxigênio, que é 16, e enxofre, 32. E aí ele pede a pressão total da mistura gasosa. Primeira coisa, a pressão total aí eu posso aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente. PV igual somatório do número de mols, no caso dos gases, vezes R, que é a constante, vezes T. E aí, a pressão total vai ser o volume, 50, igual o somatório do número de mols da mistura. Eu tenho, para achar o número de mols, é igual a massa sobre a massa molar. A massa do hidrogênio aqui, no caso, do hidrogênio não, do CO2, a massa dele é 3,3 gramas. A massa molar vai ser 12, que é a massa atômica, vezes 2, mais 2 vezes 16. 12, carbono. Eu só tenho um carbono, a massa atômica é 12, mais 2 vezes, eu tenho 2 oxigênios, vezes sua massa atômica, que é 16. Aqui vai dar um total de 44. A massa molar. Aqui em cima eu tenho a massa do SO2, que é 4,8 gramas, e sua massa molar vai ser 64. E a massa em gramas do H2S é 3,4, mais sua massa molar,
que é 34. Então, a gente tem aqui o somatório dos números de mols, igual a constante, que é 0,082, vezes a temperatura. A temperatura ele diz que é 127 Celsius, somando com 273 Kelvin vai dar um total de 400 Kelvin. E aí a pressão total vai ser 0,164 atm. Na letra B, ele quer sua composição percentual em massa. O cálculo da composição percentual da massa da mistura em massa. A massa total da mistura é a soma de todas as massas, do CO2, do SO2, do H2S. Somando todas as massas, nós temos uma massa total da mistura, 11,5 gramas. Recaímos então no problema simples de cálculo de porcentagem. Aqui a gente aplica uma regra de 3. O CO2. A massa total da mistura é 11,5 gramas. No caso, 3,3 gramas. Aqui é para ser CO2, não S. Aqui está errado. Então, a massa do CO2 é 3,3 gramas. Semelhante embaixo de semelhante. Está para X. Aplicando a regra de 3 simples aqui, a gente vai ter uma porcentagem mais ou menos de 28,7% de CO2. Mesmo jeito aqui, a mistura total é 11,5 gramas, enquanto a massa do SO2 é 4,8, semelhante embaixo de semelhante. 11,5 é 100%, é a mistura total. 4,8 gramas tá para Y, que eu quero saber a porcentagem de SO2 na minha mistura gasosa, que aí vai ser um total de 41,7% de SO2. 11,5 gramas de mistura é 100% da mistura. 3,4 gramas de H2S tá para Z. E aí, aplicando o cálculo simples de regra de 3, a porcentagem vai ser 29,6% de H2S. Se a gente somar tudo isso, vai dar 100%. Na letra C, ele quer o cálculo da composição percentual da mistura em volume. Então, vimos na página 303 que ele mostra a equação aqui, que x1 é igual a n1 sobre o somatório de número de mols, que é igual a porcentagem em volume por 100% da mistura. Implica que a porcentagem em volume é igual ao número de mols sobre o somatório de número de mols vezes 100%. Considerando então os valores de N1, N2, N3 e o somatório de número de mols, que já foram calculados no item A desse problema, temos CO2 porcentagem em volume vai ser igual a N1 sobre o somatório do número de mols vezes 100%, que vai dar 30%. Do mesmo jeito, a gente aplica N1 de SO2 sobre o somatório 0,25 vezes 100%, dando 300% de SO2. H, dando 30% de SO2. Tirando esses 300%. H2S, a porcentagem em volume vai ser o número de mols de N3 sobre o somatório da mistura. E aí vai dar vezes 100%, vai dar 40% de H2S. É muito importante você comparar esses resultados com os resultados do item B e notar que na mesma mistura gasosa
as porcentagens em massa são diferentes das porcentagens em volume. Aqui a gente viu a porcentagem em massa. Aqui a porcentagem é em volume. Aí aplica, quando pede a porcentagem em volume, aplica essa fórmula. A D, o cálculo da massa molar aparente da mistura. A gente viu que a massa molar aparente da mistura é igual à massa total da mistura sobre o somatório do número de mols da mistura. Tomando então os valores calculados nos itens anteriores, a gente tem a massa total, que é a soma em gramas de 11,5, mais dividido sobre o somatório do número de mols da mistura, que é 0,25, a gente vai ter um total de uma massa molar aparente de 46 gramas por mol. Evidentemente, esse resultado é uma média ponderada entre as massas moleculares de CO2, do SO2 e do H2S. Pessoal, aí a gente conclui. É um pouco complicado esse conteúdo, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no PV que eu tiro as dúvidas. Os exercícios são esses aí, para copiar e resolver. É do PDF do volume 1.